Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Nós estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância. Espero que você esteja acompanhando todas as nossas aulas, porque tem muita coisa boa por lá. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes e a sua função dentro dos textos, dentro das frases. Então, se você não se lembra do que são pronomes do caso reto, pronomes oblíquos, aproveita para revisar nessa aula. Então, vamos começar falando. Você já observou que muita gente diz te amo? Me esqueci de te avisar? Compra para nós? Você sabe por que essas orações não devem ser usadas dessa forma? Vamos entender um pouco mais sobre os pronomes? Então, essas orações, essas frases são comuns do dia a dia, não é? Nós usamos o tempo todo. E na oralidade, na linguagem informal, tá tudo bem. Mas quando nós vamos escrever textos, nós precisamos ficar atentos ao uso dos pronomes, porque muitas vezes nós usamos os pronomes no lugar errado e com a função errada. Então vamos lá lembrar disso. O que são os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais são palavras que substituem ou representam os substantivos, evitando repetições e tornando o texto mais fluido e coeso. Eles se dividem em dois grandes grupos. Os pronomes do caso reto, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Os pronomes do caso reto, que a gente aprende desde a segunda série, terceira série, ó. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Esses pronomes do caso reto, eles são usados dentro das orações com a função de sujeito da oração. Então, eles vão praticar a ação e não receber aquela ação ou completar o sentido de um verbo. E é nesse sentido que às vezes a gente usa errado. E os pronomes do caso oblíquo? Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos. E aí é o nos, tá? Não é o nós, sem acento, porque o nós é pronome do caso reto. E o nos, sem acento, é pronome do caso oblíquo. São duas palavrinhas diferentes. A mesma coisa com o vos. Ó, vós e vos. Os, as, lhes. Esses pronomes eles vão exercer a função de objeto direto ou indireto, completando o sentido de um verbo. Então vejam bem, os pronomes do caso reto exercem a função de quem pratica a ação do verbo, ou seja, eles são sujeitos da oração. Eu gosto de literatura. Eu, pronome pessoal do caso reto, pratica a ação de gostar. Eles chegaram atrasados. Eles, pronome pessoal do caso reto, é o sujeito da ação de chegar. Pronomes do caso reto nunca devem ser usados como complemento verbal. Por exemplo, entre eu e você não há segredos. Aqui a gente colocaria entre mim e você, né? Então, olha, o eu aqui não pode exercer essa função. Aqui o pronome está depois da preposição entre. E, portanto, deve estar no caso oblíquo, deve ser um pronome do caso oblíquo. Função dos pronomes do caso oblíquo. Esses pronomes indicam quem sofre ou recebe a ação do verbo, funcionando como objetos diretos ou indiretos. Por exemplo, a professora me elogiou. Me é um objeto direto do verbo elogiou, porque olha só, a professora é o sujeito da oração. O verbo elogiou. Quando eu falo a professora elogiou quem? A mim, ou esse me que substitui a mim. Então, esse me é o pronome do caso oblíquo que completa o sentido desse verbo como um objeto direto, e esse verbo é um verbo transitivo direto. Aqui eu não posso usar a professora elogiou eu, porque o eu sempre vai exercer função de sujeito. O diretor lhe entregou o prêmio. Lhe é o objeto direto, pois completa o verbo entregar, né? Entregou a quem? A ele. E aí substitui o ele aqui, só que como pronome oblíquo, porque o ele só pode fazer papel de sujeito. Então, lhe, me, te, se, eles vão exercer a função de objeto direto, nunca vão poder fazer o papel de sujeito. Então, os pronomes oblíquos não podem ser sujeitos da oração. Por isso é errado dizer me esqueci de fazer a tarefa. A gente usa isso o tempo todo, não é? Então, o me está completando o sentido do verbo esquecer, e aí essa oração fica sem sujeito. Então, aqui, ó, eu, sujeito.
Me esqueci de fazer a tarefa. Essa é a maneira correta. Começando com o pronome do caso reto e o me completa o sentido do verbo esquecer. E aí ele vai funcionar como complemento do verbo objeto direto, né? O verbo esquecer se exige um sujeito e o pronome oblíquo me, que exercem papéis diferentes nessa oração. Esses pronomes, indicam quem sofre ou recebe a ação do verbo, funcionando como objetos. Então, aqui, a professora me elogiou, o diretor lhe entregou o prêmio, do mesmo jeito que a gente viu no slide passado. O uso correto dos pronomes garante fluidez e também mais sentido ao texto. Maria chegou cedo. Ela trouxe flores para a mãe. Nesse caso, o pronome ela, que é um pronome do caso reto, está substituindo o nome da Maria para evitar a repetição, ficar falando Maria, Maria, né? E garantir uma leitura mais fluida. Então, Maria chegou cedo, ela trouxe flores para a mãe, ela, a diretora da escola, fez um anúncio importante. Observe que aqui o ela está retomando um termo que já foi dito. Aqui, o ela está antecipando um termo que será expresso. Ela quem? A diretora da escola fez o anúncio importante. Nos dois casos, nós temos o pronome funcionando como sujeito da oração, como deve ser. O pronome do caso reto funciona como sujeito da oração. No texto, um retoma, nós chamamos isso de anáfora, e o outro antecipa, que nós chamamos de catáfora. Inclusive, tem aula no nosso canal falando sobre anáfora e catáfora, tá? E aí, comparando dentro da construção textual, veja como muda o sentido e a função dentro de um pequeno texto. Maria estava nervosa com a apresentação. Ela ensaiou o discurso por horas. Então, ela substitui Maria. O professor percebeu seu esforço e lhe deu palavras de incentivos. Esse lhe, retoma a palavra Maria, porque aí está falando da Maria, só que agora, quem era o sujeito? O professor. O lhe completa o sentido do verbo, percebeu. E aí, nesse caso, o lhe, agora que está substituindo o nome da Maria, é um objeto direto, não é mais sujeito. E lhe deu palavras de incentivo. Vocês viram que eu não repeti o nome da Maria mais nenhuma vez? Eu substituí por um pronome do caso reto para fazer o papel de sujeito e por um pronome do caso oblíquo para fazer o papel de complemento do verbo, do objeto, fazer o papel de objeto. Então, essa é a principal diferença entre os dois pronomes. Os pronomes do caso reto exercem a função de sujeito e não podem ser usados como complementos do verbo. Os pronomes do caso oblíquo fazem o papel de complemento do verbo, objeto direto ou objeto indireto, e não podem ficar no lugar de sujeito. Por isso, a gente não pode começar uma frase com te amo, me esqueci, porque o ti, o me, são pronomes do caso oblíquo que vão completar o sentido de um verbo. Então, fica ligadinho, se tiver dúvida, volta, assista essa aula de novo e a gente volta a falar sobre esse assunto. Eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!